O NE8000 morreu? E é o que eu quero saber. O NE8000 morreu ou não, Felipe? Mas antes de você responder essa pergunta, bom, deixa o like, se inscreve no canal. Estou diretamente aqui no Rio de Janeiro, no escritório da Celete, com o Felipe, que é o especialista master em tudo quanto é equipamento da Huawei que a gente tem aqui para apresentar para vocês. Ele é um especialista que atende vocês, provedores de internet. E o NE8000 morreu porque, cara, a gente falava de um NE8000 de um modelo tradicional, só NE8000, e do nada começou o NE8000 F1A, depois M4, M8, M14 e assim vai. E existem outros novos modelos também que a gente não conhece? Você pode falar um pouquinho? Respondendo a sua pergunta, o NE8000 definitivamente não morreu. Essa linha de roteadores hoje é a linha dominante da Huawei. Antes nós tínhamos aquele famosinho NE40, que era uma linha aí que perpetuou por cerca de 10 anos e ficou muito sólida no mercado. Depois a Huawei desenvolveu esse produto aqui que vocês estão vendo, essa série NE8000. Essa série NE8000 ela é composta de vários equipamentos, tá? Alguns são vendidos para provedores, outros não, beleza? Então, eu tenho desde NE8000 M1A, que pode ser que muitos de vocês nunca ouviram falar, que não é muito comercializado, até os NEs8000 da linha X, que aí já são vendidos para grandes operadoras e tudo mais. E, obviamente, eu tenho diferenciações entre cada modelo dessa série para poder atender um determinado nicho ou um determinado volume específico de demanda que cada projeto tenha. Então, falando só do NE8000, que não é nenhum desses modelos aqui, certo? A linha NE8000, a Huawei começou com o M8. Que veio muito forte foi o M8 e o F1A. Foram os precursores ali dessa linha na parte dos ISPs, tá? Então, quando teve essa mudança do NE40, veio o NE8000 M8, ou seja, NE8000, que é a família, tá? M, que é o modelo, 8, que significa que ele tem 8 slots aqui para colocar cards nele, ou seja, eu tenho aqui um equipamento completamente modular. Essa série, obviamente, tem outros equipamentos, a gente tem aqui, ó, o NE8000 M14, ou seja, é um NE8000 roteador da série M com capacidade para 14 slots. Aqui... Não fala. Vai falar que o M4 é para 4 slots. Ó, agora eu vou te fazer uma pergunta, hein? Pergunta do milhão. Qual que você acha que tem uma capacidade maior, de 4 slots ou de 8? Ah, cara, acho que de 8, né? É? Não sei, agora você me pegou na curiosidade. 8? Não. Não? Não. É o de 4. É mesmo? Por quê? O NE8000 M4, por exemplo, ele tem 1.2 TB de capacidade e ele tem, por exemplo, 16 GB de RAM. A FIB e RIB dele, o que é FIB e RIB? Só fazendo uma breve introdução para vocês. FIB e RIB é justamente os locais ali no roteador que eu guardo as tabelas de roteamento, tá? A FIB é a tabela de encaminhamento, ou seja, são as melhores rotas. E a RIB são todas as rotas que eu posso instalar no roteador com os protocolos de roteamento que eu utilizo, tá? E aí, ou seja, esse aqui eu tenho, por exemplo, uma FIB de 4 milhões, mas a RIB dele é 25 milhões. No M8 eu tenho uma FIB de 4 milhões também, mas uma RIB de 10 milhões e 8 GB de RAM. Eu tenho uma diferença grande aqui quando eu utilizo, por exemplo, equipamento para parte de roteamento BGP. Exemplo, recebo um link só, vai fazer diferença? Não, não vai, eu posso usar esse aqui. Mas quando eu passo a receber mais links, ou seja, ter mais trânsitos, mais links de X e tudo mais, eu preciso de um roteador com uma maior capacidade da minha RIB para poder salvar essas rotas. Logo, esse aqui vai ser um equipamento melhor para esse cenário. E existem alguns outros modelos. A gente tem mais modelos que não estão aqui na mesa, né? Que são e não são para provedores, mas e tem mais do que são para provedor do que não estão aqui na mesa? Tem. Como o F1A, por exemplo? Tem sim. Existe o F1A. O F1A hoje, ele não está... a Huawei mudou a estratégia dela de negócio. E aí o que ela fez? Ela meio que substituiu o M4
pelo F1A. O F1A hoje a gente já não vê sendo tão comercializado no mercado por conta de um aumento de custo, que aí acaba não valendo a pena. Vale mais a pena você ter o M4, e no M4 a Howe veio com uma estratégia diferente de todos os outros aqui, que é um modelo de portas combo. Portas combo são o quê? Eu consigo dar uma maior flexibilidade no uso dessas portas. Como assim, Felipe? Eu tenho, por exemplo, um range de portas aqui, ó, que vocês podem ver, eu tenho 4 portinhas aqui, ó, de 100. Logo após aqui, ó, eu tenho mais um quadrante aqui de mais ou menos 16 portas, tá? E elas são de 10 ou 25 ou 1 GB. Essas portas, elas ficam inativas se eu tiver com as portas de 100 ativas. Do mesmo modo, eu posso desabilitar uma porta de 100 e habilitar um quadrante, por exemplo, com 4 portas de 25. Isso serve para quê? Para você ter uma maior flexibilidade no uso. Não é muito comum, mas eu posso ter servidores com porta de 25 GB. E aí, nesse caso aqui, eu consigo ter essa flexibilidade, tá? Então, esse é o conceito de portas combo. Olha só que diferente. E esse grandão aqui, cara? M14. Esse grandão é M14. No caso, ele tem uma capacidade de encaminhamento de fato maior do que os outros, tá? Aqui eu tô falando de um equipamento que eu posso ter uma redundância, por exemplo, de controladores, que é essa placa aqui do meio, e ela suporta 2 teras. 2 teras de quê, Felipe? Bom, eu consigo somar as interfaces aqui, ou seja, por exemplo, comprei uma placa com 2 portas de 100, botei aqui, ou seja, estou com 200 GB. Tenho mais 1.8 teras que eu posso colocar de placas nesse cara aqui. Essa IPU é ela que dita a capacidade de portas que eu vou ter no equipamento, tá? Isso vale para todos aqui. Esse cara aqui, eu tenho uma IPU, por exemplo, de 480 GB, o M8, tá? Ele é muito indicado se eu tenho um provedor ali de 1.000 assinantes, 2.000 assinantes, quer sair de um equipamento, quer profissionalizar um pouco mais. O provedor, ele pega, escolhe um desse aqui é o suficiente para ele. O M8. Vou com uma plaquinha como essa daqui, ó, 10 portinhas de 10, já vai ser o suficiente. Não preciso colocar um M4 desse. Geralmente é provedor que usa porta de... Já precisa usar porta de 100 GB, ele já começa com o M4, porque aqui eu teria que colocar uma placa de 100 GB. E aí o custo dele fica muito semelhante a esse, ao M4. E eu tenho, obviamente, uma capacidade de encaminhamento, de rotas maior nesse aqui, então ele vai valer mais a pena para você, tá? Obviamente, você falando com um especialista nesses equipamentos, ele vai conseguir te direcionar, tá bom? E aquele grandão, que tem um maior ainda, né? Tem. Que é uma caixona que, inclusive, eu já visitei alguns provedores que tem. A Movinet é um parceiro nosso lá da nossa região que adquiriam aqui com vocês, inclusive. É o F2A, tá? Essa é uma novidade que a Howe trouxe. O que seria esse F2A? Esse F2A é simplesmente um equipamento que eu consigo... Ele tem 2 U's, beleza, pessoal? Então, a gente consegue colocar nele 8 portas de 400 GB, Thaleson. É bastante coisa, bastante coisa, mano. É bastante coisa. Bastante coisa. Tenho cerca aí de 6.8 teras de processamento nele. Eu posso fazer uma configuração de 8 portas de 400 GB mais 36 de 100. Nossa. Ou seja, além das de 400, eu consigo utilizar um monte de porta em 100 GB. Ou seja, é para muito tráfego. Nossa. Muito tráfego. E também uma outra configuração que eu posso fazer é deixar ele com 64 portas de 100. Esse F2A é um roteador que ele é mais recomendado para eu colocar ali na borda. Por quê? Ele não tem licença do que a gente chama de BNG. Exatamente. O Thales é bravo, né? É esse, cara. É Quer que eu configure um aqui agora? Agora não, porque a gente tem tempo, né? Mas chama o Felipe para configurar, galera. O F2A, ele não tem essa característica de BNG. Tá. Os outros aqui, todos eles eu consigo botar licença e expandir. Cada um tem sua capacidade, tá? Aqui eu tô falando de 32.000, aqui eu posso ir até 64 e ali eu posso ir até 64 também. 64.000. Tá. Significa que vai rodar os 64.000? Não. Por quê? Porque esse é um cenário que eu tenho um teste laboratorial. Quando eu falo de provedores de internet no uso, a gente geralmente usa o controle de banda via radios. Então isso dá uma degradada
nessa capacidade de 32 mil, mas ainda fica uma capacidade muito extensa. Estou falando, sei lá, 15 mil, 12 mil. Isso é muita coisa. Assinantes é muita coisa desses equipamentos aqui. Esse M4, se vocês olharem a característica dele, é muito parecida com o NE40, M2KB, que o mercado gostava muito. Acho que esse foi o roteador que mais vendeu para ISP. E aí, esse daqui é um modelo equivalente um pouquinho melhor. Então, se você aí sempre gostou do NE40, né, M2KB, esse daqui é o cara equivalente. Vai de M4 que não vai ter erro. Exato. Se você está pensando no seu provedor, M8. pode ir de M8, tá? E se você tem um cenário que precisa de um volume maior de portas de 100 GB, talvez o M14 seja uma solução para você. E se você é um provedor gigante, como o parceiro daqui do Thaleson, que o Thaleson mencionou, vá de F2A. Bom, e lembrando que você, provedor de internet, que adquiriu seu equipamento aqui na Celete, vamos supor que você adquiriu seu NE8000 M8 e hoje você já está numa capacidade maior, precisando de um M4, um M14 e, sei lá, não está conseguindo comprar um novo por agora, cara, você pode dar o seu de entrada por um equipamento novo aqui na Celete. Então, se você adquiriu o seu M8 aqui na Celete e precisa de um M4, você pode entregar o seu M8 como entrada por um M4. Para saber mais, QR Code na tela e tem um link aqui também na descrição do vídeo para você falar com um dos consultores aqui da Celete, tá bom? Quero te agradecer, Felipe, mais uma vez, meu irmão, pelo seu tempo, a disponibilidade, para explicar para a gente aí sobre as diferenças, né, da linha NE8000 e claro, né, galera, o NE8000 não morreu, tá aqui, vivão e vivendo e com várias novidades para vocês, né, M4, M8, M14, o F2A. Qual é o seu momento? Entre em contato aqui com a Celete e descubra qual é o seu momento do seu equipamento. Lembrando que você pode dar o seu, se você adquiriu aqui, você pode dar o seu equipamento também na troca. Isso aí, pessoal. E se precisarem aí de gente especializada para fazer a configuração dos seus equipamentos, podem entrar em contato comigo que eu faço isso para vocês. Tá bom? Vou deixar o telefone do Felipe aqui na descrição, o WhatsApp dele, cara. Você vai ter a honra de falar com ele, direto com ele. Então, manda uma mensagem aqui para ele, na dúvida que você tiver aqui do seu equipamento. Mais uma vez, obrigado, de verdade. Deixa o like, se inscreve no canal e vem para a Celete.